Poucas coisas são tão humanas como ser pai. E se errar é humano, todo pai tende a errar, viu? E bastante. Mas podemos evitar algum desses erros, viu? Como? Lendo bastante e aprendendo com quem é pai há mais tempo. Mas antes de eu revelar que erros eu cometi sendo pai por apenas 2 anos e meio, curta e compartilhe o vídeo, são só 2 cliques, é rapidinho e vai me ajudar muito a divulgar o canal. Existem os erros de momento, aqueles perigosos, mas perdoáveis. Coisas que acontecem por distração ou cansaço, como deixar a criança cair do colo ou perder ela de vista. Porém, são erros bobos assim que podem ser fatais. Por isso, temos que estar 100% atentos sempre quando estamos com os nossos filhos. Algo quase impossível de acontecer. Afinal, não dá para esquecer do mundo e ficar ali, olhando para a criança o tempo todo. Só que, infelizmente, um segundinho, aquela olhadinha para o lado é o suficiente para acontecer uma grande bobagem. Um erro desse que eu cometi e marcou bastante foi quando o Henrique começou a andar. Eu estava acostumado a deixar ele no lugar e ele ficava ali. Então um dia, quando fomos sair de casa, eu lembrei que esqueci da chupeta e pedi para ele me esperar e fui procurar. Assim, coisa rápida. E aí quando eu voltei, cadê o menino? Procurei no apartamento inteiro e nada. E aí eu percebi que eu deixei a porta aberta. Corri pro hall e nada. Corredor, nada. Portas da escada, nada. Até que eu percebi que o elevador estava no nosso andar. Fui lá ver e lá estava ele, rindo pra caramba. Ó, tô contando isso pela primeira vez pra alguém, viu? Não saem espalhando, principalmente não contem pra minha esposa. Tenho certeza que quando ela souber disso, ela vai me matar. Então vamos ver se ela assiste o canal mesmo. Existem também aqueles erros traumatizantes, que podem fazer com que a criança sinta medo ou se afaste dos pais. São equívocos que acabam sendo incorporados involuntariamente no nosso comportamento. Logo, podem chegar a acontecer sempre. Coisas como perder a paciência muito rápido e dar castigos muito severos. Ou também o contrário, querer demonstrar tanto o seu amor pelo seu filho que acaba constrangindo ele. Cabe aqui também coisas como não saber controlar a criança e não ter uma boa comunicação com ela. Esses tipos de erros são mais comuns na pré-adolescência e na juventude, quando os pais não percebem que os filhos cresceram e não mudam o seu modo de tratar eles. O meu filho tem só 2 anos e meio, mas eu também sou filho, então eu sei o que é esse tipo de falha. Aliás, se você também sofreu com esse tipo de comportamento dos seus pais, mesmo que tenham sido sem querer, evite-os. Eu ouço muito de familiares que eu deixo meu filho fazer de tudo. Logo, estou fazendo crescer aí uma pessoa que não vai entender que existem limites na vida. Mas honestamente, eu acho que esses meus parentes exageram. Eu não deixo meu filho fazer de tudo. Eu deixo ele fazer um pouco mais do que os outros deixam, é só isso. Mas de todos os erros, eu acho que o pior é o parecer perfeito. Todo pai quer ser o melhor pai para a criança, o melhor exemplo de ser humano, o correto, o certinho, ser o super-herói da criança. E isso pode parecer muito legal, mas é horrível. Os pais não são só o primeiro exemplo que a criança tem para seguir. Muitas vezes eles também se tornam o objetivo que seu filho cria para conquistar na vida. Se o filho for seguir a mesma carreira do pai, por exemplo, ele vai querer ter o mesmo sucesso que o pai teve ou maior, e só assim vai se sentir realizado. Fora do ambiente profissional também, se o pai parece nunca errar, imagina como o filho vai se sentir quando erra. Pois, como eu já falei, errar é humano, então os nossos filhos vão errar também. Mas se eles crescerem achando que os pais deles nunca erram e nunca erraram, eles vão se sentir péssimos toda vez que errarem. Eu cresci ouvindo que os filhos tinham que ser melhores que os pais. Então eu estudei a vida do meu pai e usei ela como objetivo. Ele começou a sua estrada de sucesso profissional aos 17 anos de idade. E aos 23 se casou e teve um filho, algo que eu não consegui. Eu fui me recolocar decentemente na área que eu escolhi atuar só depois da faculdade, lá pelos 22, 23. E só 5 anos depois disso que eu fui ter um filho. Então eu falhei? Eu tive a impressão que sim por muito tempo, até que eu percebi a melhor coisa que um filho pode perceber, que o seu pai não é perfeito. Aliás, foi depois de perceber isso que eu comecei a achar o meu pai perfeito de verdade, quando eu comecei a ver que ele é um ser humano que erra e que tem coragem de lidar com os seus erros. Tá aí uma boa lição para passar para os filhos. Nossa, você viu que eu escorreguei? A questão não é não errar, a questão é ter coragem de lidar com os erros. Você já cometeu algum erro com seu filho? Ou lembram de algum que seus pais cometeram com você que te marcou bastante? Comentem aqui.
Mas ó, tente não se culpar, viu? Porque você vai sim errar com seus filhos mais de uma vez. Só que o erro não estraga a experiência de ser pai. E como você sabe, é demais. Agora lembre-se de se inscrever no canal clicando no retângulo vermelho aqui embaixo, curta e compartilhe o vídeo e me siga nas redes sociais. Em breve eu tô de volta. Por hora, até mais. Nossa, tô escorregando mesmo aqui. Não. Ai, caralho. Ai, caralho. Eu não sei fazer espacate. Momento Pai Coruja. Aham! Ai, então tchau. Cadê o Henrique? Henrique!